Há certas narrativas na Bíblia que a gente fica às vezes se perguntando, mas por que que isso foi registrado? Bom, se o Espírito Santo usou o autor para registrar, é porque tem uma grande relevância, importante e muito útil. Bom, se perguntamos, como pode uma pessoa cheia de defeito, uma pessoa neófito, depois, mais tarde, se tornar uma pessoa tão útil, né? Então, este é o assunto do comentário de hoje. Vem comigo, meu nome é João. Eu muito agradeço a você que acessou a esse canal. Venha comigo porque tratamos de assuntos profundamente bíblicos para edificação daqueles que ouvem, né? Então vamos lá. Naquela época em que Jesus finalizava o seu ministério, existia ali em Jerusalém um rapazinho, como podemos dizer, um adolescente, chamado João, mas ele tinha dois nomes, um nome judeu e um nome romano. Ele chamava-se Marco, disse por apelido. Bom, o nome judeu e o nome romano. Ele era filho de Maria, seguidora do nosso Senhor Jesus Cristo, e parece que morava ali nos arredores do cenáculo. Bom, naquela ocasião em que Jesus foi entregue como cordeiro para ser crucificado, os guardas saíram para buscá-lo, não é? Guiado por Judas. E ali passaram por algumas casas procurando. E ali foram parar na casa de Maria, mãe desse rapazinho, não é? E ele tinha o primeiro defeito dele, aquele hábito de dormir sem roupa. Olha só, chama-se desnudo aqui na narrativa bíblica, não é? E aí ele vendo aquele alvoroço, ele levantou-se enrolado em um lençol e saiu seguindo os guardas. Naquela ocasião, quando eles lançaram mão de Jesus, aquele rapazinho seguia a Jesus enrolado com o lençol somente. E os guardas, vendo tudo aquilo, pegaram o lençol dele, tomaram e deixaram ele sair correndo pelo meio da rua sem roupa. Então, que coisa mais inusitada para estar registrado aqui. Mas é isso mesmo, tá? Mas ele nasceu em um lar cristão, né? Ou seja, foi criado em um lar cristão. E aí o tempo passou. E certamente, naquele tempo que a igreja já estava em andamento, já inaugurada, talvez ele tenha sido batizado. E aí chegou aquela época em que o apóstolo Paulo, Barnabé, já estava na sua atividade. Lá no capítulo 13, não é? De Atos, ele aparece novamente. Aquela ocasião em que ele saiu correndo sem roupa está registrado em Marcos, capítulo 14, 51 e 52. Esse rapazinho que saiu correndo sem roupa é o próprio Marcos, o autor do Evangelho. Que coisa! Mas vamos lá. Quando Paulo e Barnabé se prontificaram para fazer a primeira viagem missionária, ele já estava ali em uma boa atividade. E na sua inexperiência, não é? Ele disse, olha, eu vou com vocês. Se prontificou aí com Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. E tudo aconteceu. Mas quando foi na primeira parada, na primeira cidade em que pregaram, ele entendeu, ele viu que pregar o evangelho é um trabalho mais pesado do que cortar de machado, como já ouvi um certo pregador dizer. E o que aconteceu? Ele, na sua inexperiência, na sua fraqueza, neófito, ele resolveu voltar para trás, voltar para Jerusalém. E abandonou a Paulo e Barnabé e voltou para Jerusalém. E o tempo continuou passando.
Bom, Paulo fez a sua primeira viagem missionária e voltou. Aí, quando foi lá pelo capítulo 15, aí Paulo novamente se prontificou aí a sua viagem missionária, a sua segunda viagem missionária, juntamente com Barnabé novamente. E aí, Barnabé resolveu dar uma segunda chance para Marco. Disse para Paulo: vamos levar a Marco conosco. Aí Paulo ficou furioso, disse: não, não queremos mais esse homem conosco. Paulo ali deu um mau exemplo. Olha, Paulo errou também. E já Barnabé deu um bom exemplo de tolerância, tolerou, teve paciência e disse: não, vamos levar a Marcos conosco. E Paulo disse não. O outro disse sim, o outro disse não. E o que aconteceu foi que houve uma grande discussão, um grande desentendimento, contenderam e resolveram se separar um do outro. E o que aconteceu? Parece que Barnabé era parente de Marcos e Barnabé resolveu tomar Marcos consigo e ir para outra cidade. E Paulo, para não ficar sozinho, pegou a Silas. Aí começa a história de Silas e foi para outro canto. Bom, quem ganhou foi a obra de Deus. Quem ganhou foi Deus que sabe trabalhar. Deus sempre multiplica. Ao invés de ser 2, agora eram 4 missionários. Bom, então o tempo passou. Certamente Barnabé discipulou a Marco, ensinou a Marcos. Ele continuou em Jerusalém, certamente vivendo e crescendo e adquirindo experiência e se tornou um tão bom e grande pregador que chegou a escrever o Evangelho segundo Marcos. Bom, como o tempo passa e a pessoa que quer servir a Deus vai amadurecendo, embora a passo de tartaruga, como é devagar o crescimento espiritual, quando Paulo já estava naquele tempo, naquela idade e preso lá em Jerusalém, Marcos, naquela época, já era outra pessoa. Já não era mais aquele adolescentezinho. Já não era mais aquele rapazinho que saiu correndo pelo meio da rua sem roupa. Não, ele já era uma pessoa maduro, amadurecido, entendido na palavra de Deus. E aí Paulo também mudou de ideia. Quando ele escreveu a Timóteo, lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 11, ele disse para Timóteo assim: olha, quando tu vier para cá, traz a Marcos contigo, porque ele me é útil para o ministério. Então, às vezes nós perguntamos: como pode uma pessoa cheia de defeito, uma pessoa neófito, depois se tornar uma pessoa tão útil? Pois é, aqui está Marcos. Mas para isso, ele sofreu o desprezo do apóstolo Paulo. Mas, por outro lado, Barnabé, que possivelmente era o seu parente, teve paciência com ele e ele aprendeu a palavra de Deus, ele cresceu e depois se tornou muito útil ao ponto de Paulo dizer: traz ele para mim aqui, porque ele me é muito útil para o ministério. Mas naquele tempo Paulo não teve paciência com ele, mas eu acredito que Paulo também aprendeu, assim como Barnabé teve paciência com o Marcos, o João Marcos, então Paulo também foi beneficiado com isso. Então, o crescimento espiritual do cristão é assim. Às vezes a gente vê uma pessoa que não damos nada por ele. Um adolescente, um jovem, uma pessoa que é neófito, que está demorando muito a aprender.
é assim mesmo. Nem todo mundo é um super cristão, mas se você está se congregando aí na sua igreja e tem o coração aberto, o desejo de chegar até o final da jornada, pois o resultado é esse: você simplesmente vai crescer, vai desenvolver. Tem cristão que aprende mais devagar, e o crescimento espiritual não é de um ano para outro. Isso leva décadas, isso leva anos, isso leva muito tempo. Mas o importante é o que Paulo disse: está sempre focando no alvo, que é Jesus Cristo. E o restante, o Espírito Santo vai fazendo, vai trabalhando na sua vida, até você chegar à estatura do varão perfeito, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está, eu espero que tenha lhe ajudado com esse comentário, que muitas vezes a gente prega uma coisa, comenta uma coisa que parece que não tem relevância, mas lá na frente tem alguém que está precisando exatamente disso. Todo pregador tem essa experiência. Então, se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, compartilhe esse comentário, essa gravação, para nos ajudar a levar para mais pessoas. Eu muito agradeço a você e que Deus abençoe ricamente.